Agora você finalmente já pode baixar FPS. Hoje você vai aprender como triplicar o seu FPS com apenas R$17. E se você acha que eu tô exagerando, fica aqui comigo, pois no final você vai me agradecer e quem sabe se inscrever no canal como agradecimento, certo? Nos últimos anos, muito se falou sobre upscaling, pois a Nvidia foi a primeira a introduzir essa ideia no mercado através do lançamento do DLSS. E aí posteriormente a AMD lançou o FSR com o diferencial de que qualquer placa poderia se beneficiar disso, incluindo placas da Nvidia. A princípio, o Lossless Scaling foi lançado como uma alternativa a essas tecnologias e também como uma maneira de você conseguir fazer upscaling de vídeos de baixa resolução para uma qualidade mais alta sem muita dificuldade. Com o lançamento do Nvidia Frame Generation junto com o DLSS 3, porém limitado apenas às RTX 4000, a AMD lançou também a sua tecnologia equivalente e novamente disponível para qualquer placa, porém não disponível em qualquer jogo. E é aí que o Lossless Scaling entra na jogada novamente. O diferente do FSR e do DLSS, onde a implementação depende de um desenvolvedor de jogos, o Lossless Scaling consegue atuar literalmente em qualquer coisa que esteja rodando em modo janela. A forma de atuação é bem similar, mas os resultados, será que são? Bora aqui para minha tela que eu vou mostrar para vocês. Pessoal, então a primeira coisa que você vai fazer é abrir aqui o teu Steam e lá na loja você vai procurar pelo Lossless Scaling. É um software que hoje está custando aí R$17. Semana passada eu peguei numa promo aí, paguei 7. Mas pelo que ele entrega, na moral, assim, levando em conta que hoje em dia para você ter essa tecnologia de forma proprietária, você tem que comprar uma placa de vídeo que não é barata e você também fica dependendo que os desenvolvedores coloquem essa tecnologia nos seus jogos. E a interface desse programa é essa aqui, como vocês estão vendo aqui. Vocês vão ter aqui desse lado esquerdo redimensionamento, vai sempre deixar aqui no automático e taxa de proporção. E aí a gente tem método de ampliação. O que é isso aqui? Como eu falei para vocês lá no começo, Lossless Scaling ele começou como uma alternativa pro DLSS e pro FSR para jogos que não tinham essa possibilidade. É uma coisa que pode ser utilizada para redimensionar conteúdo. Você vê que ele inclusive tem filtros aqui de anime para você rodar coisas antigas mesmo em alta resolução. Você pode literalmente escalar qualquer coisa que tenha janela. Ou você vai deixar o FSR da AMD ou o Nvidia NIS e você tem o LS1. Pelas próprias imagens aqui, vocês estão vendo que o NIS dá um resultado legal. Eles só não colocaram aqui o LS1. Eu ficaria entre os dois aqui, ou LS1. Eu deixo o LS1, nitidez aqui na metade, modo desempenho e o truque tá aqui, ó. Tá aqui na geração de quadros, tá, galera? A geração de quadros é então onde essa mágica toda vai acontecer. Na versão atual aqui, que é o 2.9, a gente tem aqui gerador de frames versão 2.1, vocês vão deixar aqui. E como eu falei pra vocês, o grande diferencial tá aqui, ó. No modo X2, ele vai fazer igual faz o gerador de frames da AMD e o da Nvidia, que é gerar um frame intermediário a cada 2 frames que você tem nativos ali. No modo X3, esses frames intermediários vão ser 2 ao invés de 1. Então, se você tá jogando um jogo a 30 FPS, você pode chegar até os 90 FPS. Então, se você deixa o X2, você vai para 60. Se você deixa o X3, você vai para 90. E assim vai também, por exemplo, se você estiver jogando a 40 FPS, você ativa o X2, você vai para 80. Se ativa o X3, você vai para 120. Vocês deixam essas opções ativadas, tá? HDR, no caso, só se você estiver jogando sempre com HDR. Screen Tearing, deixa aqui para você não ter muito problema ali com o VRR, no caso, né? FreeSync com G-Sync. E exibir FPS para vocês verem também o que eu vou mostrar na tela para vocês, tá? De resto, deixa padrão. Outra coisa que você pode fazer, criar perfil para jogo. Então você vai colocar aqui adicionar, nome do jogo, vai lá no diretório no executável e coloca aqui redimensionar automático. Então toda vez que você abrir o jogo, ele vai configurar da maneira que você deixou aqui. Preste bem atenção porque a mágica ela vai acontecer agora, tá? Primeira coisa que vocês precisam saber, sempre trava o seu FPS. Então se você está jogando, por exemplo, um jogo em que você consegue jogar a 60 FPS, na verdade você conseguiria mais, você conseguiria tipo, você fica ali na média, né, de 60 a 80. Então tem umas cenas que teu jogo tá 60, tem umas cenas que teu jogo tá 80, trava em 60 ou trava em 70. O seu FPS mínimo é onde você deve travar. Então, por exemplo, se eu quero jogar aqui a 120, eu travo esse jogo a 60. Para ficar mais visível, porque o YouTube ele vai limitar esse nosso conteúdo a 60 FPS, então também não adianta mostrar para vocês o negócio rodando a 144, que vocês não vão ver isso. Então o que eu fiz? Vocês estão vendo ali que tá sobrando GPU. Eu poderia jogar esse jogo aqui, que é como eu jogo na verdade. Eu travei em 60 e jogo a 120 com o Frame Generation ativado. Mas para vocês perceberem fluidez, o que eu fiz? Eu tô fazendo a 30
e quando a gente ligar o Frame Generation, a gente vai para 60. Então presta atenção, galera, porque isso aqui é um jogo de ação, é fácil perceber, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, tô rodando ele a 30. E repara a diferença de fluidez, rapaziada. Repara a diferença de fluidez, porque ela é bem notável. Vocês estão vendo, ó, eu tô rodando, cara, lisinho, 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 lisinho. E agora eu vou voltar aqui pro nosso modo 30 FPS, que é o modo nativo. Olha a diferença. Muita diferença. Vocês estão percebendo isso? Ó, com a mira, ó. Ó como que o negócio fica lento, né? Aquela sensação de que tá lento. Agora eu vou ligar. Vocês estão vendo lá em cima, 60? Pronto. Olha a diferença. Fluido. Liso, 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 liso. O que é isso? É o Frame Generation em ação, tá? E aí, o que eu falei pra vocês lá? Por que eu só usaria o X3 realmente se o X2 não é uma opção. Então vamos supor que, tipo assim, pra minha placa, se eu não tivesse uma 6800, por exemplo, se eu tivesse uma 6600, eu não ia conseguir 60 FPS em 4K de jeito nenhum, né? Então vamos supor que, neste meu caso, o meu limite aqui para minha placa de vídeo fosse realmente 30, eu não conseguisse mais que isso. Daí, beleza, eu ia lá e colocava X3, e ao invés de estar jogando com 60 FPS com Frame Generation, eu estaria jogando com 90 FPS com Frame Generation. Mas qual que seria o problema? Vamos lá. Ó, repara, eu tô mexendo a mira bem devagar, presta atenção dentro da mira e fora da mira. Vocês estão vendo que fica tipo um blur. Não incomoda muito quando você mexe o mouse rápido, mas se você mexer devagarzinho você vê. Quando você usa X3, você percebe isso até com alta movimentação. Então isso é um ponto contra. E o que é esse blur? São os frames artificiais, lembre-se, não são frames verdadeiros. Ele te passa a mesma sensação de fluidez, tá? Mas eventualmente você vai enxergar esses frames sendo criados ali, que é o que está aparecendo aqui na tela. Me incomoda? Não. Não incomoda. Porque o X2, ele até que... Ó, vocês estão vendo ao redor do boneco? Dá pra ver, mas é muito pouco. Não incomoda muito, tá? Mas se eu ligar o X3, incomoda bastante, tá? Eu não vou fazer isso aqui, tá, pessoal? Eu não vou ligar aqui o X3 pra vocês verem, porque infelizmente agora com o Lossless 2.9 eles mudaram a forma de captura. E se eu sair da janela aqui, o OBS ele para de capturar. É um pouco chato. Eu configurei vários atalhos, enfim, pra conseguir mostrar isso pra vocês. E aí eu corro o risco de estragar aqui o negócio. Mas vocês entenderam como é que ele funciona, tá? Então você quer triplicar o FPS? Você consegue. Só que você vai ter um pouquinho mais de artefato visual. Se isso não é um problema pra você, né? Ou seja, você tem, nesse caso aqui, por exemplo, eu teria duas escolhas. Jogar sem artefatos ou sem muitos artefatos a 60, ou com um pouco mais de artefatos ao redor do boneco, ao redor da mira, a 90. A fluidez, ela é real. Ela acontece, tá? Então, novamente, vou tirar aqui o negócio. Veja só. Tirei, vocês estão... Ó, repara na fumaça, ó. Excelente, ó. Estão vendo a fumaça? Ó. Tô me mexendo aqui. 30 FPS. 60. Ó a fumaça. Porque realmente é 60. Artefatos visuais, nada notável. Agora, vocês podem estar se perguntando por que o Afterburner, vocês estão vendo ali, ó, D3D11, 30 FPS, por que o Afterburner tá me mostrando 30? Por que ele não tá me mostrando os 60 ou os 90? Porque, como eu falei pra vocês, na parte de configuração é importante, isso eu não falei, eu tô falando agora, o seu jogo, ele não pode estar em modo tela cheia, ele tem que estar em modo janela. Vocês estão vendo aqui, ó. Pode ser janela sem bordas, pode ser modo janela normal, não importa. Se eu pôr tela cheia, eu desativo a tecnologia. Por quê? Porque, diferente de um Frame Generation nativo de um game, onde você realmente teve um desenvolvedor que implementou isso dentro do jogo, tá? Aqui a gente não tem essa implementação dentro do game. A gente está fazendo uma implementação via software que é feita em cima de uma janela. Por isso que é tão complicado configurar o OBS, inclusive para ele capturar esses frames que estão sendo gerados aqui, tá? Por quê? Porque não é nativo. Então, para você ver essa tecnologia funcionando, você precisa que seu jogo esteja no modo janela. Isso significa que o Afterburner, que está lendo esses FPS de dentro do jogo, ele não consegue ler esses FPS gerados pelo Lossless Scaling. Por quê? Porque esses FPS estão em cima de uma janela. O Afterburner não está lendo esses FPS da janela, ele está lendo do jogo. Então o Afterburner, ele realmente só vai te mostrar
os FPS nativos. Por isso que é importante, dentro do Lossless Scale, lá naquelas opções que eu mostrei pra vocês, que é pra vocês deixarem ativadas, lá no final você tem mostrar FPS. Deixe sempre, se você quiser ter certeza de que os FPS estão... De que a tecnologia está ativada. É lógico que, cara, de 30 FPS para 60 FPS é fácil dizer, porque é muito perceptível. Ó, é muita diferença, não tem como você não saber. Então, sempre lembre-se dessas recomendações. FPS sempre travado, tá? E jogo sempre em modo janela, beleza? Como vocês viram, esse programa pode sim fazer aquela sua GTX 970 ou RX 570 que você estava quase jogando no lixo durar mais algum tempo. Especialmente se sua intenção não é jogar jogos competitivos, já que qualquer tecnologia de geração de frames adiciona, infelizmente, um pouquinho de latência que pode ou não ser percebida nesse tipo de jogo. Aí depende de quem está jogando. Ele também vai te dar longevidade para placas intermediárias, como por exemplo a placa que eu estou usando agora, que é a RX 6800, que é uma placa que em 1440p ela é um monstrinho, mas que de vez em quando vai sofrer um pouquinho em 4K. E agora, não mais. Eu não sou grande fã de jogos competitivos, então para minha necessidade atual, esse programa caiu como uma luva e eu não poderia deixar de recomendar para vocês. Então se você quer uma alternativa barata e fácil de conseguir baixar frames do seu computador, essa é a melhor alternativa. E se esse conteúdo aqui te ajudou a de verdade ganhar FPS, já aproveita para dar aquela força se inscrevendo aqui no canal caso você não seja inscrito e deixando aqui também o seu like, pois assim você vai me ajudar muito a continuar postando esse tipo de conteúdo por aqui. Até a próxima, tamo junto, fui!